Olá, boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal decide que parentes podem chefiar executivo e legislativo locais simultaneamente. Estados, Distrito Federal e municípios têm competência para editar normas que alterem a ordem das fases de licitações. O Superior Tribunal de Justiça decide que pessoa delatada pode acessar gravações sobre o acordo de colaboração premiada. Polícia Federal faz operação para combater a venda irregular de crédito de carbono na Amazônia. Conselho Nacional de Justiça faz a segunda edição do Judiciário Sustentável e premia iniciativas. E ainda, no Dia Mundial do Meio Ambiente, o Supremo lança a obra Amazônia Viva, uma experiência imersiva em realidade virtual pela região do Rio Tapajós. Jornal da Justiça desta quarta-feira, 5 de junho, começa agora. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que estados, Distrito Federal e municípios têm competência para editar normas que alterem a ordem das fases das licitações. Isso desde que sejam observadas as regras constitucionais sobre o assunto, além dos princípios da administração pública. Repórter Evelyn Araújo tem os detalhes. O caso foi analisado pelo Supremo em recurso extraordinário com repercussão geral. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, questionava a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que definiu a invalidade de uma lei do DF sobre as fases do procedimento de licitação realizado por órgãos ou entidades da capital do país. A maioria do colegiado acompanhou o voto do relator, ministro Luiz Fux, no sentido de que a inversão da ordem das fases de licitação não tira a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais sobre o tema, por ser apenas alteração procedimental. Na avaliação do ministro, isso não põe em risco a uniformidade dos parâmetros entre os entes federativos. A ministra Carmen Lúcia ficou vencida. Para ela, o Distrito Federal legislou sobre regras de competência da União ao tratar de temática central do processo licitatório. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma pessoa delatada pode acessar gravações sobre o acordo de colaboração premiada. Repórter Jéssica Castro. O colegiado negou provimento ao recurso em que o Ministério Público Federal pedia que um delatado fosse impedido de ter acesso à gravação das negociações do acordo de colaboração premiada e da audiência em que ele foi homologado pelo juiz. O MPF argumentou que a pessoa delatada não teria legitimidade para questionar a validade do acordo e que a legislação estabelece que a audiência judicial de homologação de delegações é sigilosa. Foi alegado ainda que a divulgação das tratativas poderia colocar em risco investigações ainda em andamento. Mas o relator no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a delação premiada como meio de prova pode impactar gravemente a esfera jurídica do delatado. E por isso, quem se considera prejudicado tem o direito de verificar e questionar a validade da medida que fez com que esse tipo de prova chegasse ao processo. Para o ministro Schietti, a preocupação com as diligências em andamento é legítima e, havendo alguma medida investigativa pendente, o juízo pode preservar o sigilo sobre ela, mas sem vedar indefinitivamente o acesso da defesa à totalidade das tratativas do acordo e à audiência de homologação. Assim, o colegiado, seguindo o entendimento do relator, decidiu que a pessoa delatada pode verificar a legalidade e a regularidade do acordo de colaboração e a voluntariedade do colaborador ao assiná-lo. E o STJ determinou que o consumidor seja informado sobre a presença de bisfenol em produtos devido ao potencial risco à saúde. O bisfenol é um composto orgânico sintético usado na produção de plásticos. A repórter Marina Campos tem as informações. O ministro Herman Benjamin determinou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, regulamente a obrigação de os fabricantes informarem de maneira explícita a presença do composto bisfenol nas embalagens e nos rótulos dos produtos que contenham a substância. O bisfenol A, conhecido também como BPA, é um composto muito utilizado na fabricação de produtos como utensílios de plástico para a cozinha, brinquedos e embalagens. E a própria Anvisa já reconheceu o potencial tóxico e lesivo da substância em embalagens e outros produtos que têm contato com alimentos.
A própria agência já estabeleceu limites para a utilização do BPA e proibiu o uso em produtos destinados à nutrição de bebês, como mamadeiras, por exemplo. O caso analisado teve origem em ação proposta pelo Ministério Público Federal contra a Anvisa. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região afirmou que a inexistência de certeza científica sobre o risco do bisfenol para a saúde tornaria desnecessária a informação ostensiva sobre os males potencialmente causados pelo consumo. Ao analisar o processo, o ministro relator Herman Benjamin destacou que a toxicidade e a nocividade do BPA vêm sendo estudadas e que o Código de Defesa do Consumidor prevê o direito à informação advertência, especialmente quanto aos riscos da utilização. Para o ministro, a ausência de comprovação cabal sobre os perigos não justifica o cerceamento do direito à informação, porque o CDC define que a mera potencialidade do risco à saúde deve ser levada a conhecimento do consumidor. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu 48 horas para que a plataforma de turismo online Urbi atenda pedidos de reembolso de clientes que não conseguiram viajar. A decisão foi tomada em resposta a 2 ações civis públicas movidas pelo Ministério Público e o Instituto Brasileiro de Cidadania. Rocine Gomes. A decisão foi tomada pelo juiz Paulo Assede Estefan, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. No despacho, o magistrado ordena que a Urbi cumpra com o que foi ofertado nos pacotes vendidos, observando as datas opcionais fornecidas pelo consumidor, de modo que seja efetivamente cumprido o serviço turístico contratado, além de fornecer as informações referentes ao serviço. Em caso de descumprimento, a multa é de R$10 mil por cada infração verificada. A Urbi tem sido alvo de milhares de queixas por vender pacotes promocionais durante a pandemia para negociar depois com hotéis e empresas aéreas, mas vendeu bem mais do que poderia honrar, adiou as viagens dos clientes e não fez o reembolso. No fim do mês passado, por exemplo, a empresa foi condenada pela Justiça de São Paulo a restituir uma mulher que não conseguiu agendar uma viagem. Ela iria para Fortaleza e Jericoacoara, no Ceará, mas nenhuma das 3 datas que ela poderia escolher foram atendidas. A Justiça determinou então que ela recebesse de volta os quase R$ 2.500 que tinha pago. A seguir, as informações da sessão plenária de hoje do Supremo Tribunal Federal. E ainda, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a STF lança a obra Amazônia Viva, uma experiência imersiva em realidade virtual pela região do Rio Tapajós. O plenário do Supremo, por maioria, decidiu que parentes podem chefiar executivo e legislativo locais simultaneamente. Repórter Marta Ferreira acompanhou a sessão. A ação foi apresentada no Supremo pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB. O objetivo, segundo o partido, evitar, por exemplo, que o presidente de uma Câmara Municipal seja filho do prefeito, ou que o presidente de uma Assembleia Legislativa Estadual seja filho ou cônjuge do governador. O partido alega que essa prática está cada vez mais comum e compromete a moralidade e a impessoalidade da administração pública, prejudicando a função de controle entre os poderes, já que é responsabilidade do Legislativo fiscalizar as ações e contas do Executivo. Assim, pede que tal prática seja declarada inconstitucional. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Ela pontuou que a interpretação pretendida pelo partido amplia o sentido da norma constitucional e acarreta mais uma restrição a direitos políticos fundamentais dos eleitores e dos detentores de mandatos eletivos. A relatora também destacou que, se o Supremo desse interpretação do jeito que o PSB quer, estaria violando a independência do Legislativo, que tem a competência para definir as hipóteses de inelegibilidade. Por isso, negou o pedido feito pelo partido. A pretensão do autor, portanto, é que seja fixado por este Supremo Tribunal
tese abstrata que importaria em estatuir novos requisitos para um parlamentar assumir a presidência de uma casa legislativa, o que, na minha compreensão, mais que atuar como legislador, o que se pleiteia é que avance o judiciário como poder constituinte, limitando direitos fundamentais de eventuais candidatos a cargos eletivos descritos, estabelecendo novo caso de inelegibilidade reflexa e infringindo a independência do poder legislativo em descompasso com o princípio da separação de poderes. O ministro Flávio Dino foi o próximo a votar. Ele divergiu da relatora por entender que o STF deve explicitar regras de impedimento para vedar a chefia simultânea de parentes no Executivo e no Legislativo, e, com isso, proteger o princípio da independência dos poderes. O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau por adoção, aqui eu estou repetindo 14, parágrafo 7º, do chefe do Poder Executivo, ficam impedidos de ocupar o cargo de chefe do Poder Legislativo do mesmo ente federativo, em respeito ao princípio da separação de poderes. Os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin acompanharam o voto da relatora. Não se pode, todavia, como pretende o autor desta ação, transformar a possibilidade excepcional de incursão nesta seara como regra geral, sem que haja hipótese expressa de inelegibilidade na Constituição, nem lei complementar editada com fundamento no artigo 14, parágrafo 9º do texto constitucional. E a solução que foi adotada pelo legislador constituinte originário, pela Constituição, está prevista no parágrafo 7º do artigo 14, a doutrinariamente conhecida como inelegibilidade reflexa. Então, há uma previsão, houve essa preocupação. Já o ministro André Mendonça acompanhou a divergência. A demandada independência entre os poderes, nos lembrando que o Poder Legislativo, ademais do seu papel precípio de legislar, editar leis, ele tem ao lado o papel essencial de fiscalizar o Poder Executivo. E nessas definições e nessas prerrogativas personalíssimas do presidente do Legislativo, eu entendo que haveria, sim, uma vulneração substancial dessa independência que deve haver. E o presidente da Corte, na abertura da sessão plenária desta quarta-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, ressaltou a necessidade da união de esforços para a preservação ambiental, especialmente da Amazônia, e o enfrentamento à mudança climática. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou os efeitos trágicos das enchentes no Rio Grande do Sul e como a proteção ambiental ainda enfrenta desafios como o negacionismo. O ministro Barroso falou ainda sobre a abertura da exposição Amazônia Viva, no edifício sede do STF, pouco antes da sessão plenária. O filme Amazônia Viva é uma experiência imersiva em realidade virtual no coração da floresta. A repórter Amanda Mustafa acompanhou o lançamento e traz os detalhes. Uma viagem interativa por um dos lugares mais importantes do planeta e um dos biomas mais ameaçados pela ação do homem, a Amazônia Viva. Na energia, na beleza, nos sons da floresta, no movimento das águas pela região do rio Tapajós. A experiência em 3 dimensões é guiada pela cacica Raquel Tupinambá, da comunidade de Sucuruá. A líder indígena ressaltou a importância da obra na luta pelo fim do desmatamento da Amazônia. Esperamos que esse uso da tecnologia avançada aí da realidade virtual e a mensagem que trazemos desse filme, a beleza das florestas e os saberes, a ciência dos povos indígenas, ajudem a aumentar o apoio da sociedade brasileira e das autoridades públicas para que chegamos aí à redução e, quem sabe, ao fim do desmatamento das florestas, para que a gente possa também assegurar a demarcação das terras indígenas e para que possamos pensar em um desenvolvimento territorial sustentável.
A produção, dirigida por Estevão Ciavata, ganhou o prêmio de filme de realidade virtual 360 graus no Festival de Cinema Barcelona Planet e faz parte do projeto da Iniciativa Interreligiosas pelas Florestas Tropicais, uma plataforma de ação colaborativa criada pela ONU para que líderes e comunidades religiosas contribuam para preservar as florestas, a biodiversidade e promover os direitos de seus guardiões. Estamos teniendo una apertura hacia una visualización de la Amazonía a través de la realidad virtual, en donde muchas personas pueden hacer ese viaje a la Amazonía, ver, sentir, oler, com tecnologias que foram criadas aqui no Brasil. Ministros, autoridades, especialistas e defensores do meio ambiente prestigiaram o lançamento da obra no STF no Salão de Bustos. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a pauta ambiental é uma das grandes questões definidoras da atualidade. Nós estamos aqui jogando o futuro da humanidade, o futuro dos nossos filhos e o futuro dos nossos netos. Há muitas dificuldades no enfrentamento da questão ambiental, como todos sabem. Isso tem adiado a melhor solução para os problemas que daí decorrem. Em primeiro lugar, nós ainda lidamos, infeliz e tragicamente, com uma grande quantidade de negacionismo. Apesar de todos os cientistas praticamente atestarem que é a ação do homem na Terra que está provocando a mudança climática, o aquecimento global e todas as consequências que nós vemos, ainda existe muita gente que não acredita ou que, por conveniência política, prefere não enxergar o que está acontecendo. O ministro ressaltou que a Amazônia deve ser tratada como um ativo. Ele falou sobre o trabalho do STF na defesa de temas importantes para a preservação ambiental, como a demarcação de terras indígenas. Nós aqui no Supremo Tribunal Federal renovamos os nossos compromissos com a Constituição brasileira. E a Constituição brasileira tem um compromisso expresso com a preservação do meio ambiente, um direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e um conjunto de deveres do poder público. E o Supremo tem atuado para que esses deveres sejam cumpridos. Liberamos o Fundo Amazônia, liberamos o Fundo Clima, que haviam sido indevidamente retidos, e agora, num processo estrutural, também determinamos a complementação de um dos planos para enfrentar o desmatamento. Para quem quiser assistir ao filme Amazônia Viva aqui no STF, pode conferir todos os dias da semana, inclusive aos sábados e domingos, das 11 da manhã às 4 da tarde. A experiência tem 10 minutos de duração. A seguir, magistrados do Rio Grande do Sul fazem visita a populações vulneráveis atingidas pela enxurrada em Porto Alegre. E veja também, o Conselho Nacional de Justiça faz a segunda edição do Judiciário Sustentável e premia iniciativas. Voltamos em instantes. Nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, o Conselho Nacional de Justiça fez a segunda edição do Judiciário Sustentável. A repórter Carolina Chaves acompanhou. O encontro foi aberto com um vídeo enviado pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso citou algumas medidas adotadas para garantir uma gestão mais sustentável. O STF suspendeu a compra de garrafas de água feitas de plástico e passou a adotar filtros de alta vazão e garrafas de papel. A ação vai evitar um consumo médio de 14 mil garrafas plásticas. Barroso também fez um balanço da atuação do Judiciário em causas ambientais. Nos últimos 12 meses, o Judiciário recebeu 78 mil ações ambientais e julgou 124 mil processos, o que representa 58% a mais do que os casos recebidos. As emergências ambientais e climáticas são desafios que precisam ser enfrentados e levados a sério por todos nós, cidadãos e instituições públicas e privadas. É importante, portanto, que a causa ambiental se torne agenda prioritária para o Judiciário.
O secretário de Estratégia e Projetos do CNJ, Gabriel Matos, também destacou a importância de uma união de esforços em defesa do meio ambiente. Segundo ele, se cada um fizer sua parte, é possível enfrentar o problema sem mudanças drásticas. Nós não precisamos partir para uma situação radical de querer mudar nosso meio de vida de forma abrupta, mas nós temos que mudar hábitos, isso vai até o canudinho que a gente toma, o refrigerante, né? Então, diante de todo esse desafio, nós temos a nossa responsabilidade, não só interna, enquanto Poder Judiciário, no que se refere aos nossos gastos, mas também quanto à responsabilidade jurisdicional, de julgar, de dar vazão a esse enorme volume de processos ligados à área ambiental. A conselheira Daniela Madeira lembrou uma norma do CNJ atualizada este ano que determina a quantificação da emissão de gás carbônico com a atividade do judiciário e o dever de compensar esses gases para minimizar o desequilíbrio ambiental. A conselheira também sugeriu o uso da ferramenta Sirene Jude por todo o judiciário para monitorar os crimes ambientais. Ela é uma ferramenta de gestão de processos ambientais e ela vai estar sendo aqui, através do DPJ, sendo melhorada para ser um instrumento de gestão de processo ambiental. É tão importante, a gente pode mudar os crimes ambientais, a gente não tem como mudar, mas a gente pode sim mudar o processamento desses crimes ambientais. Durante o evento foi feita a apresentação dos vencedores da 3ª edição do Prêmio Juízo Verde 2024, que incentiva iniciativas ambientais, inovadoras e boas práticas. Um dos vencedores foi o projeto Barca Escola, do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que atende o Amazonas e Roraima. O programa leva capacitação às escolas de difícil acesso na região. Nossa ideia é levar capacitação aos ribeirinhos na ponta da linha. Nosso tribunal, nosso estado, ele é um misto de floresta e água. Então, nosso meio de transporte realmente é o barco. No encontro também foi divulgado o 8º Balanço de Sustentabilidade do Poder Judiciário. O estudo é realizado desde 2015 e tem o objetivo de atualizar e acompanhar os hábitos de consumo nos tribunais, para entender quais as ações necessárias para ajudar na sustentabilidade interna. Esta edição trouxe um alerta. O retorno ao trabalho presencial após a pandemia da Covid-19 fez aumentar alguns gastos nos tribunais. No ano passado, houve um aumento de 13% no consumo de água em embalagens descartáveis. Os gastos com energia elétrica também subiram 6,5% e com água e esgoto, 6,1%. Já as impressões mantiveram a tendência de queda, mesmo com o trabalho presencial, e tiveram uma redução de 1,2%. Desde 2015, a queda acumulada é de 58%. Outra boa notícia é o reaproveitamento de material. Quase 8 mil toneladas de material foram destinadas à reciclagem no ano passado, um aumento de 73% em relação a 2022. A juíza auxiliar da presidência do CNJ, Lívia Pérez, afirma que os dados mostram que o esforço precisa continuar. Os números eles mostram muito bem, eles servem para isso. Eles mostram que nós evoluímos desde 2015, mas a gente tem que ficar extremamente vigilantes por essa curva que foi mostrada pelo balanço de 2022 para 2023. Então, é um tema de vigilância total e permanente. Magistrados do Rio Grande do Sul fizeram uma visita ao Quilombo dos Machados, em Porto Alegre. A ação faz parte do atendimento às populações vulneráveis atingidas pela enxurrada. Matheus Beck. Os entornos, 40% do quilombo daqui para trás foi destruído. A maioria perdeu os seus documentos, zerou, porque não teve muitas vezes, não tiveram nem tempo de tirar uma roupa de dentro de casa, tiveram que sair correndo quando estourou tudo, entendeu? O desabafo do líder quilombola Jamaica serve para alertar que os efeitos da catástrofe ainda não passaram. O quilombo urbano dos Machado, no Sarandi, que já tem estrutura precária para cerca de 260 famílias que vivem ali, viu o local encher ainda mais com os desalojados pelas cheias na zona norte da capital. Então o pessoal está começando a voltar para a segunda parte do inferno, né? Que é ver a realidade daquilo que perdeu mesmo. Uma maneira de devolver a dignidade à população é restaurar a identidade daquele povo. Para isso, a Corregedoria Geral de Justiça
em parceria com a Defensoria Pública da União e do Estado, do Ministério Público e dos registradores civis do Rio Grande do Sul, levou o projeto Recomeçar é Preciso. Os magistrados gaúchos e voluntários de todas as instituições encaminharam pedidos de confecção das certidões de nascimento e casamento de quase uma centena de pessoas. A Jurema, que é cozinheira aposentada, saiu com a solicitação da nova documentação em mãos, para requisitar os benefícios de transferência de renda a que ela tem direito. Jurema passou a morar com a filha no bairro, depois que a casa onde vive, na Vila Elizabeth, ficou submersa. Perdi tudo. Recente reformada minha casa e agora perdi tudo mesmo. Saí só com a roupa do corpo. Aí nesse tempo porque eu tenho problema de coração, de saúde. Aí nesse meio tempo fui pro hospital, fiquei uma semana no hospital. Quando voltei eu tive que ficar na casa da minha filha abrigada aqui porque não tinha para onde ir. Agora, sem precisar deixar o lugar em que habita mais uma vez, receberá de volta um pouco do que é dela. Nós temos que entender que num momento de destruição e num momento de reconstrução, cada um com as suas habilidades, as suas disponibilidades, tem o dever de ajudar o próximo. Nós não somos médicos, nós não somos formados em engenharia, nós somos formados em direito, temos conhecimento jurídico. Temos a habilitação de ajudar a população nessa parte. E essa é a nossa tarefa, é a nossa missão. A Corregedoria tem essa visão também em prol dos direitos humanos. E na parte documental, que é a que cabe a mim dentro da Corregedoria, o que nós conseguimos fazer é isso. É buscar regularizar a identidade jurídica da população. E por isso que essas pessoas se engajaram. Dentro de uma missão humanitária, se nós podemos ajudar as pessoas dessa forma, então nós vamos. E é isso que o Judiciário está fazendo. Um ex-deputado do Distrito Federal, condenado por encomendar a morte de um adolescente, deve indenizar a família da vítima em R$ 800 mil, 20 anos após o crime. Repórter Pablo Lemos. O ex-deputado do Distrito Federal deve indenizar em R$ 800 mil a serem divididos entre a mãe e o pai do adolescente morto em 2004. De acordo com o processo, o ex-parlamentar distrital foi o mandante do assassinato por acreditar na época que o rapaz de 16 anos mantinha um relacionamento amoroso com a esposa dele. O ex-deputado chegou a apresentar um recurso contra a decisão e alegou, entre outros pontos, que a indenização solicitada pela família da vítima prescreveu após 20 anos. Preso há 4 meses, ele foi condenado a 15 anos de reclusão em regime fechado. Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o réu tentou adiar a discussão sobre a ação indenizatória, ao propor revisão criminal, mas o TJ manteve a condenação por danos morais. O texto da decisão destaca ainda, entre outros motivos, que a análise dos autos do processo revela um trâmite processual que se estendeu por quase 2 décadas, marcado por uma série interminável de recursos em diversas instâncias. E destacou que a proposta de revisão criminal não tem o poder de paralisar o trâmite da ação civil e provocar a suspensão do processo. A decisão unânime destacou também que a morte violenta e repentina do rapaz, encomendada pelo réu, provocou imenso sofrimento aos familiares. A Justiça entendeu que a indenização por dano moral, fixada em R$ 800 mil, é adequada, considerando as condições econômicas do mandante do assassinato, a gravidade e a extensão do dano. Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará fez operação contra a lavagem de dinheiro. Polícia Federal investiga organização criminosa de venda ilegal de créditos de carbono. Vamos conferir esses destaques de hoje. A Polícia Federal fez operação para investigar venda irregular de créditos de carbono no Amazonas e em mais 5 estados. A organização criminosa é suspeita de grilagem de terras públicas, fraudes documentais e exploração ilegal de recursos naturais na Amazônia Legal. A suspeita de que os criminosos tenham vendido 180 milhões em créditos de carbono de áreas da União invadidas ilegalmente. A investigação revelou um esquema de fraudes fundiárias que se estendeu por mais de uma década, envolvendo a duplicação e falsificação de títulos de propriedade, a exploração florestal, pecuária em áreas protegidas e a obtenção de licenças ambientais fraudulentas. O dano ambiental é estimado em mais de 600 milhões de reais. A operação também revelou que a organização obteve cerca de 820 milhões de reais em terras griladas.
E a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará fez operação nesta quarta-feira para cumprir medidas cautelares. Ao todo foram 21 mandados de busca e apreensão no Ceará, Bahia, Brasília, Pará e Rio Grande do Norte. Foi feito o sequestro de veículos, além do bloqueio de contas bancárias atribuídas aos investigados. O objetivo é desestruturar uma organização criminosa de matriz paulista dedicada a atos de lavagem de dinheiro em território cearense. Por maioria de votos, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu que a simples celebração de federação partidária não caracteriza justa causa para a desfiliação de um integrante da legenda. Evelyn Araújo. Na consulta, o Partido Democrático Trabalhista perguntou ao TSE se a reunião de partidos políticos em federação partidária pode ser considerada a hipótese de justa causa para desfiliação sem perda de mandato diante de mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. A legenda também questionou qual seria o marco inicial temporal para que o parlamentar pudesse iniciar o processo de desfiliação por justa causa sem a perda do mandato eletivo. No voto, o relator, ministro Nunes Marques, ressaltou que a formação de federação não tem as mesmas características da fusão e da incorporação, e dessa forma não há como aplicar, por analogia, os precedentes da Corte que consideram ambas as figuras como geradoras de justa causa. Nunes Marques ainda destacou que a justa causa para desfiliação não está presente diante da mera formação da federação, devendo ser respeitada a fidelidade partidária, com a aplicação da justa causa somente nos casos previstos na legislação eleitoral. Ficaram vencidos os ministros Raul Araújo e Dias Toffoli. As inscrições para o concurso público unificado da Justiça Eleitoral já estão abertas e o número de vagas oferecidas aumentou. A comissão do concurso subiu de 389 para 412 o número de cargos que serão preenchidos, ou seja, 23 vagas a mais. Quem for aprovado vai trabalhar no Tribunal Superior Eleitoral ou em um dos tribunais regionais nos estados, com exceção do Tocantins, que tem concurso válido em andamento. O edital com os detalhes do concurso já foi publicado e as inscrições podem ser feitas no site do Sebrasp até o dia 18 de julho. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º, que vai falar sobre venda casada. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Obrigado pela companhia. Até amanhã.